prestes a pregar hoje é literalmente uma jornada. Pelas próximas 12 lições, literalmente vamos entrar numa jornada. E eu quero te dizer que isso vai edificar, edificar, edificar e edificar. Cada sessão vai te edificar. Sabe, deixa eu te contar algo de quando eu era um garoto. Eu era garoto, entrei na minha sala de TV, meus pais estavam assistindo um programa chamado West Side Story. E eu me lembro que eles estavam assistindo, meu pai, minha mãe, minhas irmãs. E eu entrei andando naquela sala de TV e estava bem no final do filme e o ator principal estava falando sua fala mais importante. E sabe, ele falou aquela frase, eu acho que ele estava prestes a morrer. E de repente minhas irmãs chorando, a minha mãe chorando. Meu pai parecia bem triste, eu olhei para aquilo e disse, uau, que coisa. O que aconteceu foi que passaram por toda a jornada da história e a fala final os impactou. O que vai acontecer nessas sessões, especialmente nas 6 primeiras lições, é que de fato vamos construir um fundamento, mas eu te digo que das 7 a 12 todos seremos edificados, mas quando chegarmos na lição 12 será como uma pancada de um tijolo, como aconteceu comigo. Estão comigo? Mas a primeira coisa que faremos antes de começarmos é orar e entregarmos tudo isso a Deus, amém? Então, Pai, em nome de Jesus, obrigado primeiro pelo privilégio de sermos teus filhos. Você poderia nos ter como escravos, já seria maravilhoso, mas você nos chama de filhos e filhas em Cristo Jesus. Então, Pai, nos colocamos diante do seu trono e te pedimos que nas próximas 12 lições, você literalmente fale conosco. Pai, a tua palavra diz que aquele que fala, fale dos oráculos de Deus. Então, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, pois o Espírito Santo literalmente falará conosco hoje. E em nome de Jesus eu te agradeço porque em cada uma das sessões, Jesus se tornará cada vez mais claro para nós como nunca foi e nós iremos de glória em glória pelo poderoso Espírito de Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, eu decreto que o seu reino já veio, que sua vontade será feita nesse lugar, na terra como é no céu hoje, e te damos o louvor, a honra, a glória e a ação de graças, no nome poderoso, maravilhoso, majestoso e santo de Jesus, e todos que concordam gritam... Sim, vamos louvá-lo mais uma vez, mais uma vez. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar? Bem, então deixa eu dizer o seguinte, eu vou abrir esta primeira sessão falando de um cara chamado Thomas Kuhn. Thomas Kuhn foi um cientista da década de 60 que trouxe um termo que se tornou um termo aceito e usado, você o encontra nos dicionários. O termo que ele cunhou foi o seguinte... Mudança de paradigma. Repita, mudança de paradigma. O que é uma mudança de paradigma? Bem, um dos dicionários onde vi diz que é uma mudança radical. Outra fonte onde pesquisei diz que é uma mudança fundamental e significante na forma como vemos algo. Outra fonte, que é a minha favorita, diz: pense numa mudança de paradigma como uma mudança de uma forma de pensar para outra. É uma revolução. É uma transformação, um tipo de metamorfose. Não acontece simplesmente, pelo contrário, é movida por agentes de mudança. Bem, deixa eu te dizer o que será um agente de mudança, que vai trazer a metamorfose ou a transformação. O agente de mudança é chamado Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é viva e poderosa. Você pode dizer amém para isso? Amém. Bem, eu vou começar com 1 Coríntios e este será o nosso versículo fundamental. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Paulo diz o seguinte: nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais ouviu, e nenhuma mente jamais imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isto soa como uma vida extraordinária e inimaginável, você não acha? Você não diria isto? Agora, muita gente, quando lê esta escritura, ou pensa ou prega, Paulo está falando do que acontecerá conosco quando chegarmos no céu. Eu trago novidades, ele não está falando disso de jeito nenhum. Ele está falando de algo aqui agora nesta terra. Porque veja o versículo seguinte, versículo 10. Ele diz, mas sabemos estas coisas porque Deus as revelou para nós pelo seu Espírito. Haha, eu amo isto. Então ele continua dizendo, em Efésios, capítulo 3, versículos 9 e 10, ele diz, a minha tarefa é trazer à luz, repitam, trazer à luz, e deixar claro, então aí vem o agente de mudança, o que Deus, que criou tudo isto originalmente, está fazendo em segredo, por trás dos bastidores durante todo o tempo, através de vocês cristãos que se reúnem em igrejas, este extraordinário, repitam, extraordinário,
Plano de Deus está se tornando conhecido e sendo falado até entre os anjos. Ei, vamos dar assunto para os anjos falarem, não vamos? Você pode dizer amém? Certo, vamos falar do extraordinário. Repitam, extraordinário. Sabe, eu amo esta palavra, extraordinário. É definido assim o que está além do que é usual. Excepcional, que excede a medida comum. Sinônimos podem incluir notável, impressionante, maravilhoso, imaginável. Eu amo esses sinônimos. Agora, e quais os antônimos de extraordinário? Comum, normal, usual. Então eu quero que você pense sobre isso. O oposto de extraordinário é normal ou comum. Você está comigo? Repitam isso comigo. Deus me chamou para viver uma vida extraordinária. A não ser que seja reprimido nas pessoas, há um desejo inato de viver uma vida extraordinária em cada ser humano. Vejam os filmes populares, certo? Os filmes mais amados sempre têm personagens extraordinários fazendo coisas notáveis. Vejam o Super-Homem, temos o Homem-Aranha, temos Star Wars, Senhor dos Anéis, temos o Quarteto Fantástico, X-Men, Crônicas de Nárnia, temos Matrix, o Incrível Hulk, só para citar alguns. Temos filmes com personagens extraordinários, fazendo coisas notáveis, vivendo uma vida excepcional. Por exemplo, Batman, Homem de Ferro, Indiana Jones, Zorro, Coração Valente, William Wallace. Amo aquele cara. E esta nem é a lista completa, certo? Na verdade, deixa eu dizer isto. 35, ouçam com atenção, dos 50 maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos são filmes desta categoria. Então eu quero que você pense nisso comigo por um momento. Não são filmes sobre histórias de amor, não são suspenses de espionagem, não são filmes policiais, não são faroestes, nem filmes de esportes, nem baseados em fatos reais. 70% dos filmes mais populares de todos os tempos são filmes centrados em personagens extraordinários fazendo coisas notáveis, vivendo uma vida excepcional com poderes extraordinários. Por que isso acontece? Porque o público é atraído para esse tipo de filmes. Porque foi esta a maneira que Deus originalmente nos criou para viver. Há um desejo em nós, um desejo profundo em todo ser humano, para viver uma vida extraordinária, e se não está lá foi porque alguém reprimiu, pois Deus colocou esse desejo. É uma boa hora para dizer amém? Agora, essa não é a imagem que tem sido pintada no cristianismo. Sabe, eu fui salvo na faculdade numa sala da minha fraternidade. Uma das coisas que me afastou do reino de Deus por anos e anos foi a imagem do cristianismo. Sabe, a minha imagem de um cristão era de alguém fraco, esquisito e covarde. Eu não via os cristãos como pioneiros. Para mim, eles não eram desbravadores, nem pensavam fora da caixa. Eu não via nenhum cristão que, sabe, fosse um homem forte ou um líder. Estão comigo? E as mulheres eram ainda piores? Para mim, as mulheres eram pessoas que não se vestiam bem, que tinham que ficar em casa, permanecer na cozinha e não falavam muito mais. E eu não queria uma esposa que vivesse uma vida dessa, eu queria uma esposa que vivesse uma vida completa comigo. Então isso me afastou do reino por muito tempo, porque para mim tornar-se cristão era fugir da criatividade, perder a excelência. Estão acompanhando? Mas deixa eu te dizer isso, Deus criou o homem para ele ser extraordinário. Porque se lermos Gênesis capítulo 1, versículo 27, na versão A Mensagem, temos o seguinte: Deus criou os seres humanos. Ele os criou como Deus. Repitam, como Deus. Refletindo a natureza de Deus. Então Deus disse no verso 28, está na Bíblia A Mensagem, eu amo essa versão. Ele disse ao homem e mulher que havia criado, veja as palavras dele, ele disse: prosperem, repitam, prosperem, reproduzam, encham a terra, assumam o controle. Este foi o comando de Deus. Veja, se você olhar para Adão, ele era um homem extraordinário. Sabe, a Bíblia nos dá um vislumbre de Adão, mas, sabe, Deus trouxe cada espécie de animal para Adão, e Adão deu nome a cada um deles. É claro, eles devem ter debatido, mas ficou a cargo de Adão dar o nome a cada animal. Você entende que havia mais de 1 milhão de espécies nesta terra? Isso é notável. Não só ele teve a capacidade de nomeá-los, ele teve a capacidade de se lembrar de cada nome que deu a 1 milhão de espécies de animais. Era um homem extraordinário e alguém diz: bem, John, sabe, tudo isso se perdeu na queda? Deixa eu ler para você o que o Novo Testamento diz a respeito disso, Romanos 5,18, na versão A Mensagem. Aqui está o resumo de tudo.
Assim como uma única pessoa errou e nos deixou com todo esse problemão com pecado e morte, outra pessoa fez o que era certo e Deus nos livrou disso, mas mais que apenas nos livrar do problema, Ele nos trouxe para a vida. De que tipo de vida ele está falando? Ele está falando de uma vida extraordinária. Extraordinária, acima da norma. Está comigo? Ah, eu amo isso. Deus não apenas quer que você viva extraordinariamente, Ele te equipou para isso como crente do Novo Testamento. Uma vida que é extraordinária e notável não está restrita a certos indivíduos. Uau, isso é muito forte de se dizer. Não importa se você é uma mulher de negócios, se você é uma mãe dona de casa, se é uma professora de escola, se é um artista, uma cabeleireira. Não importa se você trabalha numa empresa, Deus te chamou para uma vida extraordinária na arena para a qual Ele te chamou. Não é baseado na sua posição, é baseado na posição do seu coração. Este é um bom lugar para dizer amém? Eu estou ficando feliz agora. O poder para realizar feitos notáveis e viver uma vida excepcional não está ligado a uma ocupação, mas a uma disposição do coração. Eu digo isso de novo. Hollywood, a cultura e os religiosos pintaram uma imagem distorcida do povo de Deus aos meus olhos, e não só aos meus olhos, mas a bilhões de outros. Estão comigo? Nós simplesmente vimos a igreja sob uma luz totalmente errada, foi pintada sob uma luz errada, e eu te digo por que isso acontece. Porque há um inimigo da nossa alma, repita, um inimigo da nossa alma. O nome dele é Satanás. Ele trabalha incansavelmente para pintar uma imagem do povo de Deus como não sendo notável, sendo ordinário. Na verdade, eu vou mais fundo, como sendo inferior. Posso ser honesto com vocês? Deixamos passar a grande estratégia dele? Olhamos para a grande estratégia de Satanás como apenas uma tentativa de fazer alguém dançar ou beber álcool? Quando na realidade a grande estratégia dele é te impedir de saber quem Deus te criou para ser em Cristo Jesus. Se você descobre quem você é em Cristo Jesus, ele está em grande problema e ele sabe disso. Então a grande estratégia primária dele não tem sido te levar a fazer uma coisa ou outra. A estratégia primária dele tem sido pintar uma imagem, através de Hollywood, da cultura, da sociedade, de pessoas religiosas, de que o povo de Deus não é extraordinário, quando de fato Deus nos chamou para sermos extraordinários. É um bom lugar para dizer amém. Em contraste a isto, ao nosso dilema atual, um dos grandes desafios que a igreja antiga teve foi tentar convencer as pessoas de que não eram super-heróis ou deuses. Pense nisso. Sabe, Cornélio era um centurião romano. Será que você entende? A nação mais poderosa do mundo, ele era um comandante. Ainda assim, Pedro entra na casa desse homem e ele se curva para adorar Pedro. E Pedro diz, ei, está na Bíblia. Pedro disse, ergue-te que eu também sou homem. Pedro teve que convencê-lo que não era super-herói ou um deus. Se olharmos para Listra, a multidão vem e começa a gritar. Começam a gritar, são deuses, começam a gritar para Paulo e Silas, dizendo, são deuses, os deuses vieram até nós. E Paulo rasga suas vestes e diz, o que vocês acham que estão fazendo? Não somos deuses. E em Malta, o povo da ilha, eles acharam que eles eram super-heróis ou deuses, e Paulo disse a eles, quando ficou óbvio que ele não ia morrer, chegaram à conclusão de que ele era um deus e ele teve que convencê-los do contrário. Se lemos o relato de incrédulos a respeito da igreja antiga, eis o que eles falavam sobre a igreja antiga. Disseram, estes que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui. Você vê a imagem que o mundo tinha da igreja antiga? Veja a igreja de Jerusalém, sabe o que a Bíblia diz? O que a sociedade disse sobre a igreja em Jerusalém? Todos, Atos 5:13, tinham grande consideração por eles. Então deixa eu enfatizar o seguinte. Primeiramente, Deus não apenas deseja que você viva extraordinariamente. Ouçam com atenção, isto agrada a Ele. Repitam, agrada. Agora deixa eu falar sobre esse tópico, sobre agradar a Deus, porque eu acho que é muito importante, certo? 2 Coríntios capítulo 5, verso 9, Paulo escreve o seguinte, é um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Paulo disse assim, fazemos disso nosso alvo, quer presentes ou ausentes, o bem agradarmos a Jesus. Este é um dos meus versículos favoritos. Foi um dos grandes clamores no meu coração por anos e anos. Eu clamava a Deus, Deus, eu quero te agradar o melhor que eu puder. Eu orei isto por anos e anos e anos. Estão comigo? Então, em anos recentes, a importância deste versículo tem perdido seu impacto?
por causa do ensino que temos tido sobre o amor incondicional de Deus. E quantos sabem que isso é muito importante? Sabe, é muito importante que saibamos que Deus nos ama com um amor puro e incondicional. E eu me alegro porque Deus revelou isto a essa nossa geração, sabe? Eu digo a vocês, eu sou muito grato por isso. Eu fico olhando para gerações passadas. A geração antes de mim olhava para Deus de forma legalista, via um Deus mau. Deus revelou para um grande homem que eu respeito, Oral Roberts, que Deus é um Deus bom, que Deus nos ama, e esse movimento veio para nos mostrar que Ele é nosso papai e Ele nos ama. Estão acompanhando? Então deixe eu de fato confirmar isto, ok? Porque Jesus fez uma oração que eu acho que estabelece isso para sempre. Jesus ora em João 17:23. Ele diz o seguinte: então o mundo saberá que você me enviou, Deus o Pai, me enviou Jesus Cristo, e entenderá que você os ama tanto quanto ama a mim. Você ouviu isto? Jesus orou isso, não o apóstolo Paulo? Pai, eles entenderão que você os ama tanto quanto ama a mim. Deus te ama, e este amor não tem nenhuma grama menos do que ele tem por Jesus. É impressionante, alguém diz, John, ele estava orando só sobre os discípulos que estavam ao redor da mesa porque era um grupo especial de homens que pregaram o evangelho por todo o mundo. Jesus continua dizendo, eu oro não apenas por estes discípulos, mas também por todos que virão a crer em mim por causa do testemunho deles. Cada um de nós aqui foi salvo por causa do testemunho deles. Você pode dizer amém? Aleluia! Então Deus nos ama incondicionalmente, mas Paulo fala aqui sobre agradar a Deus. Há uma diferença, eu vou contar uma história. Há alguns anos eu estava sentado à mesa com nossos 4 filhos e... eu nunca esqueço disso, eu olhei para eles e disse, garotos, eu quero dizer algo a vocês. Vocês não conseguiriam fazer uma coisa sequer para que eu e sua mãe amássemos mais vocês do que amamos? Eu disse, vocês não conseguiriam fazer uma coisa sequer para nos fazer amar vocês um pouco menos do que nós amamos? Eu percebi o conforto no coração deles por causa do nosso amor incondicional. Mas aí eu olhei para eles e disse, mas vocês são responsáveis pelo quanto nos agradam? Deixa eu te dizer, você não consegue fazer nenhuma coisa para Deus te amar mais do que Ele já te ama, nem consegue fazer nada para que Ele te ame menos, mas você está no controle pelo quanto Ele se agrada com você. Por isso que Paulo diz, tornamos o nosso alvo bem agradá-lo. Vamos voltar para esse versículo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 9, fazemos disso o nosso alvo. O que é um alvo? Simplesmente significa objetivo. O nosso objetivo é bem agradá-lo. Veja que ele não disse apenas agradá-lo, é bem agradá-lo. Vamos então para o original e descobrimos que é exatamente o que ele quer dizer no original em grego. Paulo diz, o nosso alvo não é apenas agradar a Deus, o nosso alvo é agradá-lo bem. Eu gosto de como outra versão diz, a versão a mensagem. Ele diz, com alegria, o agradar a Deus é a coisa principal. Repitam, a coisa principal. E é isso que almejamos fazer independentemente da nossa condição. Por que agradar a Deus é a coisa principal? Por quê? Por quê? É a coisa principal em nossa vida agradar a Deus? Bem, você não acha que Paulo responderia em sua própria carta? Se você olha o versículo imediatamente depois, o que Paulo diz, pois, e o que pois significa por quê? Definimos como principal propósito em nossa vida agradar a Deus, por quê? Veja aí na sua Bíblia, porque devemos todos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no corpo de acordo com o que fez, quer seja bom ou mal. Agora eu quero deixar claro aqui que Paulo não está falando de toda a humanidade nesta passagem, está falando apenas de cristãos. Como eu sei disso? Porque 2 versos antes ele diz o seguinte, ele diz que estar ausente do corpo é estar presente com Deus. Ora, quando o pecador está ausente do corpo, não está presente com Deus, está no inferno. Esta não é uma declaração forte, é apenas um fato. Lembre-se que Jesus disse, eu vim salvar o mundo, não condená-lo, porque o mundo já estava condenado. Ele veio nos salvar daquilo que nós mesmos nos condenamos. Estão comigo? Então Paulo deixa muito claro que nós, os crentes, estaremos diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para prestarmos conta do que fizemos no corpo de Cristo, quer seja bom ou mal. Cada um de nós ficará diante de Jesus como nosso juiz. Não seremos examinados por nossos pecados, porque os pecados foram erradicados pelo sangue de Jesus. Diga graças a Deus por isso. Seremos examinados por como vivemos a vida como crentes. Estão comigo? Nossas obras serão examinadas. Nossas palavras serão examinadas. Nossos motivos serão examinados.
E como resultado do abrangente exame que Jesus fará em nossa vida, ou receberemos recompensas, ou sofreremos perdas. E sabe o que isso me diz? O que fazemos com a cruz determina onde passaremos a eternidade. No entanto, a forma como vivemos como crentes determina como vamos passar a eternidade. Ouviram o que eu acabei de dizer? O que faremos com a cruz determina o lugar da nossa eternidade, céu ou inferno. No entanto, nossa forma de viver como cristãos determina como. Por causa das recompensas eternas. Repitam, recompensas eternas. Ei, a Bíblia diz que esta é uma das doutrinas fundamentais da igreja. Que quando Jesus nos examinar, receberemos recompensas eternas ou sofreremos perdas eternas. O que significa uma recompensa eterna? Ora, não tenha medo da palavra juízo, essa palavra apenas significa decisão, ele tomará uma decisão sobre a nossa vida, de acordo com como o servimos nesta terra. E para essa decisão nunca haverá uma mudança, nunca haverá nenhuma emenda, nunca haverá nenhuma revisão. Significa que o que fazemos nesta terra determina como vamos passar a eternidade. Então Paulo diz que este deve ser o fator motivador para um crente agradar a Deus. Agora deixa eu dizer isso. Primeiro de tudo, a razão pela qual queremos agradar a Deus é porque o amamos de todo o coração. Eu creio que a Bíblia é muito clara sobre isso, então não é diretamente a razão pela qual Paulo traz aqui. No entanto, a segunda razão, eu creio, a motivação para um crente querer agradar a Deus é pelo que Paulo disse na palavra. Agora, há muita falsa humildade e as pessoas dizem, não, eu não vou trabalhar por uma recompensa porque eu amo Deus, eu só quero agradar a Ele. Isso é muito bom, não me entenda errado. Mas se a palavra de Deus me diz que eu defino isso como meu objetivo, por que eu vou ficar diante de Jesus? Veja, deixa eu pôr desta forma. Eu não quero ficar diante de Jesus e ver lágrimas de decepção em seus olhos por todas as oportunidades que perdi porque eu servi com um coração morno. Eu não quero isto. Eu quero ver o deleite nos olhos dele. Eu quero ouvir ele dizer, e eu sei que isso serve para todos aqui, eu quero ouvi-lo dizer muito bem. Johnny, muito bem. Bom garoto. É isso que eu quero ouvi-lo dizer. Eu gosto disso, amém? Foi por isso que Paulo falou aquilo e alguém diz, é sério? Deixa eu te mostrar o que o Espírito Santo falou com o apóstolo João. João diz assim, isto é 2 João, certo? 2 João, verso 8. João diz o seguinte, ele diz, tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas, repitam, mais, que possamos receber recompensa completa. Você entende? Este é Deus, o nosso Pai, falando através de um apóstolo. E Deus está dizendo a você, tenha cuidado, para que você não perca aquilo pelo qual eu paguei um alto preço para te recompensar, para que você receba recompensa completa. Ele não diz apenas recompensa, ele diz recompensa completa. Esta é a paixão de Deus para você. Eu olho para os meus filhos, eu os amo tanto. E não importa o que façam, nunca vai mudar o meu amor por eles. Mas sabe, eu já desafiei os meus garotos antes. Entendem do que eu estou falando? E eu disse, garotos, eu quero que vocês façam isso e quer saber? Sabe o que me dá prazer como pai? E entenda, isso não faz com que eu os ame mais, porque nada pode fazer isso. Pensando bem, é possível, Deus pode aumentar meu amor por eles, mas o que eu quero dizer é que meu amor não é baseado na performance deles. Mas o que me dá prazer é se eu dou uma tarefa a eles e eles vão e fazem. Especialmente quando fazem de todo o coração com paixão naquilo. Eu te digo que como pai, eu adoro recompensá-los. E eu quero recompensá-los bem quando fazem algo do tipo, entendem o que eu digo? Eu olho para o meu filho mais velho, Addison, e sabe que grande homem de Deus. Ele foi aceito pela 7ª melhor universidade de negócios do mundo e se graduou com honras há 3 anos e meio e veio até mim um mês antes de começar a faculdade e disse, pai, será que eu devo mesmo ir para a faculdade? Eu disse, o quê? Eu disse, como assim? Ele disse, pai, eu quero trabalhar para você e para a mamãe, eu quero levar a palavra de Deus com vocês, eu quero um ministério em tempo integral. O que eu poderia dizer? Com certeza é o que você diz. Então ele entrou na nossa equipe e eu disse ao diretor da equipe, ele não tem nenhum privilégio que outro da nossa equipe não possa ter só porque ele é um Bevier. Isso está claro, ele disse sim, senhor. Para ser honesto, eu acho que eu fui até um pouco duro. Mas depois de 6 meses, nosso diretor me ligou e disse, John, eu quero pôr o Addison no departamento de relações com igrejas. Eu disse, é sério? Por quê? Ele disse, porque seu filho é um grande líder. Eu disse, faça. Então Addison entrou no departamento de relações com igrejas. E na época em que ele assumiu, havia cerca de 2 ou 3 mil igrejas na América usando nossos cursos. Eles usavam para seus grupos de comunhão, treinamento de líderes, treinamento de equipes e até para os seus cultos às quartas e domingos. E ele assumiu aquele departamento e era o começo do ano e ele veio até mim e disse, pai, ele disse,
O que faríamos se dobrássemos esse departamento nesse ano? Eu estava rindo por dentro. Eu pensava, de jeito nenhum você vai conseguir dobrar o que fizemos nesse departamento esse ano. Eu olhei para eles e eu disse, se vocês conseguirem fazer isso, eu vou levar o seu departamento inteiro num cruzeiro de 7 dias. Ele disse, ok, e foi embora. Agora, o ano inteiro ele ficou me ligando. No final de cada mês, pai, eu pus essa meta para essa pessoa e para aquela pessoa. Pode orar comigo por essa pessoa, por aquela pessoa, por essa meta. Agora, entenda. Eu disse a todos a razão número 1 para ligarmos para estes pastores é porque nos importamos com eles. Eles precisam de um amigo. Então, eles começaram a passar, 20 minutos com cada pastor. Eu ouvi conversas de 40 minutos. Eu ouvi o meu filho e outras pessoas dizendo para mim, você pode ligar para esse pastor, ele precisa. Eu tentava o melhor que podia, às vezes não conseguia. Ele me ligava e dizia, pai, estamos realmente crendo na meta para o final do ano, precisamos de um milagre, pode orar conosco? Eu dizia, tá bem. No meio do ano eu olhei e pensei, talvez eles consigam essa meta. Sabe o que eles fizeram? Eles multiplicaram por 3. Vocês entendem o que é o triplo? Sabe o que eu fiz? Levei o departamento todo para um cruzeiro. Já ouviu falar de ganha-ganha? Deixa eu dizer o que é ganha-ganha. Número 1, tivemos um tempo maravilhoso juntos, algo que o time construiu. Número 2, nos alegramos porque estávamos levando a todos a palavra de Deus. Estão comigo. E número 3, eles alcançaram a meta que estava diante deles. E a Bíblia diz que o desejo alcançado é a árvore de vida. Esperança adiada faz adoecer o coração, mas desejo cumprido é árvore de vida, e você via uma árvore de vida naqueles caras, porque estabeleceram uma meta em oração, e eu te digo, era um departamento de oração. Eles alcançaram a meta, e sabe, como pai e como chefe, eu te digo, eu fiquei tão orgulhoso. Sabe, todos os garotos da equipe, eu adotei eles como filhos também, e eu estava muito orgulhoso, certo? Entendem o que eu digo? Então aquilo me trouxe grande prazer, trouxe alegria a eles. Você entende que alegria é quando um objetivo é alcançado e hoje mais de 15 mil igrejas na América usam nossos cursos? Sabe, aquele departamento explodiu. Agora deixa eu dizer algo. Deus fez o mesmo por nós. Ele escreveu um livro sobre a nossa vida. Veja o que a Bíblia diz, Salmo 139, verso 16. Davi disse, você me viu antes de eu nascer? Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Repitam, livro. Sabia que escreveram um livro sobre você? Viu? Não são só os presidentes que têm livros sobre eles? Não é só o Michael Jordan que tem um livro dele, você também tem. Agora veja. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Há um livro escrito sobre você. E entenda, Deus escreveu a sua vida do jeito que Ele desejou que você vivesse antes de você nascer. Ele escreveu cada momento, Davi disse. E o que Deus fez naquele livro definiu metas para você. Estão acompanhando? Então, sabe, o Addison veio até mim e disse, é isso que eu quero fazer, mas Deus definiu metas para nós. Sabe qual é a nossa responsabilidade? Descobrir quais são as metas de Deus para nós? Minha meta é diferente da sua. Sabe, se Deus te chamou para alcançar 3 pessoas, e talvez uma dessas 3 alcançará 1 milhão, e você cumpre sua meta, você será recompensado do mesmo jeito que Billy Graham, que alcançou 1 milhão de pessoas. Estão comigo? Se Deus te chamou para ser extraordinário no seu mundo de negócios, na sua empresa, pessoas vindo para Jesus por causa do seu testemunho, esta é a meta, entende? Depende de nós descobrir quais são estas metas. Sabe, tem gente que não gosta do fato de eu dizer isso ou da Bíblia dizer isso, você acredita? Mas ouça o que a Bíblia diz, isso está em Efésios 2, verso 10 na Bíblia ampliada. Pois somos feitura da própria mão de Deus, repitam, feitura. Obras das mãos dele, recriados em Cristo Jesus, nascidos de novo, para que possamos fazer aquelas boas obras que Deus predestinou, planejou de antemão quando? Antes de eu nascer um livro foi escrito, estão comigo? Deus preparou, planejou de antemão para nós, tomando caminhos que Ele preparou adiante de nós para que nós devêssemos andar neles, repitam, devêssemos. Vivendo a boa vida que Ele pré-arranjou e deixou pronta para vivermos. Isso não é maravilhoso? Deixa eu te dizer. Ele fez um bom plano para você, não um plano mau, porque Deus diz, eu sei que planos tenho a seu respeito, planos de paz e não de mal para te dar um futuro. Cada uma das suas histórias é uma boa história. Cada um dos seus planos é um plano bom, é um plano extraordinário. Você me ouviu? Eu disse que é um plano extraordinário. Qual a nossa responsabilidade? Descobrir em oração qual é esse plano. É por isso que Paulo diz em Colossenses 1, versos 9 e 10. Sempre temos orado por vocês desde que ouvimos sobre vocês. Pedimos para que Deus encha vocês com conhecimento da vontade dEle, com toda a sabedoria e entendimento que o Espírito dá. E aí vocês poderão viver como Deus quer e sempre vão fazer o que agrada a Ele. Suas vidas
produzirão todo tipo de boas obras e vocês crescerão no conhecimento de Deus. Deixa eu te dizer, eu posso dizer com certeza, eu tenho certeza, Deus planejou uma vida extraordinária para você. Encerramos essa sessão, vejo você na próxima. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.